Bom dia, queridos, graça e paz, shalom, para mais um café devocional nessa manhã de segunda-feira, amém? E hoje nós vamos falar sobre o livro de Judas. É verdade, você sabia que na Bíblia tem um livro, chamado Livro de Judas? Mas fique calmo, fique tranquilo, esse não é o Judas Iscariotes, mas é o Judas, irmão de Jesus. E olha que coisa interessante, Segundo os estudiosos da Bíblia, dizem que esse Judas, ele só se converte a Jesus após, em média, 5 anos da morte de Cristo. Coisa muito interessante. E esse Judas, que não era o Iscariotes, amém? Mas ele se apresenta não como irmão de Jesus, mas se apresenta como Tiago. Olha o que diz a palavra, que está lá no livro de Judas, amém? Um livro bem pequenininho, não tem nem capítulo, E lá no prefácio, na sua saudação, ele diz assim, no versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Então, ele se apresenta como irmão de Tiago, ou seja, Tiago, que era irmão de Jesus. Muito interessante isso, querido. E ele, de fato, nos traz aqui uma mensagem muito poderosa. Tá? No versículo 3 ele diz assim, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas, ele ia escrever essa carta falando a respeito da comum salvação, mas ele é obrigado, ele é compelido pelo Espírito para falar sobre batalhar com diligência pela fé. Irmãos, a fé, ela é um fruto do Espírito e ela também é um dom espiritual. E a Bíblia Sagrada, amém, através desse livro inspirado por Deus, o livro de Judas, ele diz, olha, eu ia escrever por vocês a respeito da salvação, mas o Espírito me compeliu, o Espírito me obrigou a falar com vocês a respeito da fé, sobre batalhar pela fé. Então, será que a gente precisa batalhar pela fé? Porque apesar da fé ela ser um fruto do Espírito, ela também é um dom do Espírito. E o fruto do Espírito, ele se manifesta quando nós temos o Espírito. E os dons do Espírito, eles se manifestam quando nós buscamos. Porque a palavra de Deus diz para nós buscarmos com diligência os dons espirituais. É necessário que se manifeste em nós, ou seja, na igreja de Jesus Cristo, os dons espirituais. E dentre eles o dom da fé. Amém, querido? A fé, ela existe em vários níveis de fé. Amém? Tanto que quando Jesus ele está com Pedro e Pedro afunda, quando começa a caminhar sobre as águas, Jesus chega para Pedro e diz o que para ele? Pedro, Pedro, por que duvidaste? E Jesus fala para ele, homem de pouca fé. Ou seja, se ele diz que tem pouca, então existem pessoas que têm muita. E como é que eu posso ter muita fé? Como é que a minha fé pode crescer? Porque Jesus, mais uma vez, ele mede a fé, dizendo para os discípulos o seguinte, olha, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda e olhares para este monte e disseres, saia daqui e vai para o outro lado. E aí tem uma vírgula muito interessante, e essa vírgula diz tudo, vírgula. E está escrito assim, e não duvidar em vossos corações, vírgula, então assim será. Ou seja, se tem uma coisa que neutraliza a nossa fé é a dúvida. E Jesus, pela segunda vez agora, está colocando uma medida de fé. Ele está dizendo, se a tua fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, ele olha para Pedro e diz, Pedro, homem de pouca fé. Então, querido, nós precisamos buscar uma porção, amém, de fé. Precisamos buscar e buscar com diligência, buscar com fervor, porque o próprio Judas, agora convertido em Cristo, inspirado pelo Espírito, ele fala, eu repito pela terceira vez, eu ia escrever sobre as coisas comuns da salvação, mas o Espírito de Deus me disse, escreva sobre batalhar pela fé.
Então, queridos, eu não sei como é que foi o seu final de semana. Talvez você tenha passado alguns problemas, ou talvez você hoje vai enfrentar algumas situações. Talvez você já passou pelo final de semana com o coração apreensivo, porque a segunda-feira você tinha que vencer grandes gigantes. Estamos no início de mais um mês, hoje é dia 10 de agosto, e você precisa vencer. E eu digo, batalha pela fé, que se manifesta em você não só a fé de crer, de acreditar, mas uma fé sobrenatural. Porque nós acreditamos que existem 3 tipos de fé. E quais são elas? A fé salvífica, aquela fé que a pessoa encontrou a Jesus e ela se salva em Cristo, recebe Jesus como seu Salvador. A outra fé é a fé natural, que é aquela pessoa que não tem nenhuma intimidade, ela não frequenta nenhuma igreja, ela não busca Deus, mas ela acredita em Deus. Então é a fé natural. E a terceira fé, que é a fé sobrenatural, é aquela fé que faz toda a diferença, é aquela fé que é um dom do Espírito. Então nós precisamos de buscar essa fé, nós precisamos, Senhor, orar, amém, e pedir, Deus, me dê fé, Senhor, me dê a fé sobrenatural, me dê a fé, me dê uma porção de fé sobrenatural, para que eu olhe para os montes e diga, saia daqui, vão para o outro lado, Senhor, para que eu caminhe sobre as águas, para que eu passe por cima das dificuldades, para que eu vença o gigante, para que, Senhor, os montes, eles não me aprisionem, mas que eu possa ir além. Amém, querido? Então busque, ora a Deus por fé. A Bíblia diz que tudo que nós pedirmos ao Pai, amém, em Cristo, Ele vos fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aquele que pede fé, ele vai receber fé. Aquele que busca a fé, ele vai encontrar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Ele te dê uma porção de fé sobrenatural nessa segunda-feira, que você vença todas as dificuldades, que você prevaleça contra todas as tribulações, que não haja gigante que fique de pé diante da tua vida, e todos eles vão cair, as muralhas do inimigo vão ruir, e você vai vencer, e vai adentrar uma terra que mana leite e mana mel, ou seja, uma terra que é próspera, abençoada, porque a tua fé vai te levar além. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor por fé nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos o Teu nome nessa manhã e nós clamamos por fé, Senhor. Nós clamamos para que a fé, Senhor, seja uma fé sobrenatural, não simplesmente, meu Deus, a fé natural ou até mesmo a fé salvífica, mas que nós possamos, ó Deus, meu Pai, viver, meu Pai, a fé sobrenatural, a fé, meu Pai, dos milagres, a fé, meu Pai, que chama a existência o milagre, e nós cremos no milagre, nós cremos num Deus de milagres, Senhor. Nós cremos que essa fé, meu Pai, ela é tão poderosa, Senhor, no Teu nome, em Cristo Jesus, que vai fazer com que esta pessoa vença os gigantes, que essa pessoa derrube, Senhor, as muralhas, que os muros se transportem de lugar, para que nada impeça, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa venha vencer para a glória e para exaltar o Teu nome. Senhor, nos dê uma segunda-feira de determinações, uma segunda-feira de bênção, uma segunda-feira de milagres, e tudo quanto o Senhor fizer, Pai, a Ti nós daremos a honra e nós daremos a glória, porque toda a honra, porque toda a glória é Tua, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, que você possa ter orado com fé, e eu tenho certeza que a fé está se manifestando em você a partir de agora. Então vá para cima desse gigante, parta para cima dessa muralha, ela não vai resistir. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até amanhã, terça-feira, para mais um cafezinho devocional, em nome de Jesus. Tchau, tchau.